Bom, rapaziada, sejam todos bem-vindos ao RCL 33 com mais um vídeo de um pós-jogo de Clube do Remo e Bragantino para você. Jogo esse valendo pelo Parazão 2026. Clube do Remo que fazia a sua estreia na tarde de hoje com muitas surpresas, tá? E depois vieram os ajustes que levaram o Clube do Remo a conquistar a vitória de virada sobre a equipe do Bragantino. Bragantino este que não ofereceu tanto futebol assim, claro, tentou nas falhas do Clube do Remo oferecer uma objetividade, tá? E foi muito aquém daquilo que a gente esperava de um pouco mais do Parazão, tá? Primeiramente que é uma equipe que já vinha jogando, tá, gente? Então, como vocês viram, o Clube do Remo modificou bastante suas linhas, mas antes de começar esse vídeo, que a gente vai falar sobre esse jogo em si, tá? E quero lembrar que eu ainda não vi a fala do treinador também, e não vi as entrevistas dos jogadores. Aqui é um pós-jogo já da feita que acabou, já vim pra cá pra fazer pra vocês, pra gente falar a nossa perspectiva e o que foi que o Osório tentou criar ali, né? Meio que assim a gente ficou sem entender realmente, né? Deixou o Paulo Cacheado até desesperado, que ele disse, olha, eu tô com um pé atrás como essa condição de situação titular do Clube do Remo. Mas, antes de começar, não esquece de fazer tua parte aí, amigo. Deixa teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, também não esquece de hypar e não esquece de comentar, tu acertaste o placar? Nós fizemos um vídeo anteriormente falando sobre isso. Então, gente, eu errei totalmente naquela situação tática que eu fiz. Porém, eu acertei na situação dos 3 zagueiros, né? Mas eu contaria que seriam 3 zagueiros mesmo. Mas o Osório, ele quis modificar com uma saída melhor com o Marcelinho ali. Lembrando a vocês que o Sávio não foi nem selecionado, tá? Para essa partida quem foi o Jorge. Eu vi que tinha 2 laterais esquerdos, então eu imaginei que o Clube do Remo iria numa situação tática de 3 zagueiros, deixando os laterais de ala e para utilizar o próprio Pikachu no segundo tempo. Eu errei aí por muito, né, gente? Errei muito mesmo, tá? Até a condição dos jogadores que seriam titular, eu errei, né? Mas, enfim, tentei acertar, tá? O que acontece é o seguinte, gente. O Osório está fazendo uma mesclagem e um teste, tá, gente? Não tem como você fazer teste em treino porque é jogador contra jogador, titular ou reserva, e você tenta testar com o sub-20, mas o sub-20 não é a mesma coisa que uma equipe que está competindo com você, uma equipe que está lutando pelo mesmo campeonato que você luta. Então o Bragantino, ele ofereceu para nós algumas coisas mais defensivamente do que em si ofensivamente, tá? Não que ele também não tenha assustado, porque aquele sistema defensivo do Osório, os zagueiros ainda ficam muito sozinhos ali, e com isso acabam sofrendo muito na costa do zagueiro, com alguns jogadores mais rápidos, e o Clube do Remo acaba tomando alguns sustos ali, inclusive o gol sai numa falha da percepção do Marlon de seguir e continuar seguindo o atleta. Ele não conseguiu, um gol que sai de lateral ali, uma bola que o Igor Vinha rebateu para frente e o cara bateu de volta no pé do jogador e ele tocou pro meio e estava sozinho, cara. Então errou todo o setor defensivo do Clube do Remo ali. Bom, pra gente começar, gente, eu já falei pra vocês, já frisei, o Osório ele tá testando um time para buscar a Série A. Você não vai imaginar, gente, que o Dodô será titular na Série A, que não vai. Tá? Você pode tirar esse cavalinho da chuva. O Cantillo ainda deixa muito a desejar se não tiver uma aproximação com ele ali, um jogador que consiga preencher e dar o primeiro combate, como o próprio Zé Ricardo quando entra no segundo tempo. Falta muito, né? Então, você viu certas falhas. O Freitas, né, já está se fritando sozinho, gente, porque não tem condições, está no Remo desde o ano passado, né, e mostra para nós que é muito limitado, sumido no jogo, tá? Bora lá logo falar da equipe. O Clube do Remo veio totalmente modificado, gente. Totalmente modificado. Se vocês verem do primeiro jogo, nós só tínhamos ali o Marlon que terminou, né? Também o Eduardo Melo que terminou, tá? O Aleph Manga que foi titular e não entrou como titular, né? Era o time todo modificado. Todinho modificado. O Marcelinho não tinha jogado o primeiro jogo. Então o Clube do Remo ia com uma espécie de 3-5-2, 3-4-3, mesclando ali umas descidas dos pontas. Diogo Hernandes ainda falta um pouco mais de entrosamento e também de ritmo de jogo. Estamos no início de temporada, gente. Então a gente vai dar esse crédito aí para os jogadores, tá? Então era um Clube do Remo, até o goleiro era modificado. O Igor Vinha estava como titular, um jogo muito nervoso, abaixo, aquém, eu não gostei. Precisamos realmente de um goleiro que saiba sair com os pés, gente. A Série A exige um goleiro que saiba sair com os pés. Se você não tem um goleiro que saiba sair com os pés, que a bola fica no pé dele e fica queimando, é difícil.
É difícil mesmo, tá? Mas tem o Marcelo Rangel, apesar de não ter uma boa saída com o pé, mas é um goleiro ali que tá bem entrosado, sabe e passa segurança para a zaga, tá? Marlon entrou como titular, um jogo ainda buscando o entrosamento, mas é um capitão, consegue uma certa recuperação, ainda tá um pouco pesado, né? Lembrando que estamos no início de pré-temporada também para esses jogadores. Então, é um jogador que entende do pegado, tem experiência, né, de Série A e fez uma dupla boa. Quem não joga bem com o Kaique, né, gente? O próprio Kaique teve uma recuperação numa bola no último lance, num contra-ataque do time do Bragantino, que o Kaique conseguiu uma recuperação ali e pressionar para não sair o gol do empate do Bragantino, tá? Então, para mim, o Marlon e o Kaique são bons zagueiros, tá? Marcelinho entrou naquela de apoiar a zaga para uma melhor saída, tá, gente? Para uma melhor saída a 3, tá? O Christian, ele estava sendo muito criticado no canal do Beija porque ele continuou insistindo 3 zagueiros, mas o Marcelinho, em certo momento, ele fazia até a ponta, gente. Tá, não tinha a profundidade que poderia ter. Quem era feito para profundidade eram os dois que estavam como fixo das pontas, que eram o Diogo Hernandes e o Patrick. Né? O Patrick que foi muito abaixo, muito apagado. Tá? Depois tentou centralizar um pouco mais, mas foi até substituído. E o Diogo Hernandes que ainda falta ritmo de jogo, mas é um bom jogador. Você viu que ele estava tentando ali, mas ainda está fora de ritmo, tá, gente? Isso a gente vai passar para ele agora. Então o Marcelinho, muitas das vezes, quando o Remo avançava, o Remo deixava os zagueiros na individualidade e o Marcelinho avançava aqui para apoiar ou até deu profundidade em certo momento. Então, o seu Christian, você perdeu esse lance, hein? Você perdeu e perdeu de ler no chat que o chat está dizendo para ti. No Remo não tem 3 zagueiros. O Remo está numa saída de 3. O Marcelinho pode sim ficar até o meio como um terceiro zagueiro, mas ele está com uma melhor saída apoiada, tá? Essa era a intenção do Osório. Deu certo? Mais ou menos, tá? Não deu muito certo não, tá, gente? O primeiro tempo foi de dar calo na vista, tá? Mas com adendo de que tinha jogadores que ainda não jogaram junto e estão em começo de temporada, tá? E alguns que vinham abaixo, tá, gente? Então nós tínhamos esse trio no setor defensivo. Mais à frente o Cantígio, por isso que falhou o setor de marcação do Clube do Remo, porque o Cantígio não marca, tá? E o Patrick, que ainda está fora de ritmo, tentou umas bolas ali, o Patrick de Paula, tentou umas bolas ali na direita totalmente desconexo, errou bastante, né? Foi substituído também, para mim foi abaixo o Patrick de Paula, tá? Os novatos para mim foi abaixo e o Cantígio faltou a dinâmica de entender que o Cantígio, ele que devia estar no lugar do Freitas e o Freitas está no lugar dele, porque você jogar o Freitas aqui, próximo do Patrick, os dois só faltaram dar as mãos e ficar ali, gente. Gente, a crítica aqui ela está sendo baseada na questão tática. Mas eu já falei para vocês, eu estou entendendo que o time está faltando ritmo de jogo, o time está faltando minutagem para mim poder interagir mais, porque o Osório ele mexe muito, ele mexeu muito nesse jogo. Muito mesmo. Então o meio campo do Clube do Remo com Patrick de Paula, Cantígio, o próprio Freitas, tá? Deixaram muito a desejar ali. Já que aqui na ponta nós tínhamos o Diogo Hernandes, às vezes ele tentava cortar para dentro, mas estava muito ainda fora, tá? E não aprofundava tanto. E aí não tínhamos a passagem do Marcelinho, porque ele tinha que apoiar a zaga e tinha que chegar até o meio campo ou às vezes até o ataque, tá? E nisso ficava o Dodô flutuando, próximo ao Diogo Hernandes, mas o Dodô é aquele futebol dele, gente. Não dá mais, gente. Eu confesso a vocês e eu digo a vocês, eu não sei o que foi que o radialista da Rádio Clube viu, porque ele disse que o doutor estava jogando bem, não. Ele estava correndo, se movimentando, mas conduzindo e criando, onde ele estava centralizado, não estava não, senhor. Inclusive até dificultava, o Patrick de Paula com uma certa falta de ritmo de jogo, também dificultava bastante. Aqui no lado, isso era aqui a nossa direita, nós tínhamos aqui Marlon, Kaique, Marcelinho, Patrick de Paula um pouco mais avançado, Cantígio, Freitas, Dodô, Diogo Hernandes e Patrick aqui na outra ponta, perdidinho. E aqui na frente, tentando alguma coisa, o Eduardo Melo, que entrou como titular. Como vocês puderam ver, essa equipe ela é toda modificada pelo Osório, daquela equipe que foi campeã, tá? Porque ele tem que testar jogador, gente. Porque se tu vai testar jogador quando tu bota ele em campo. Se tu não botar, tu não vai testar. Então ele aproveitou essa situação. Então,
uma certa falha do Clube do Remo no contra-ataque e saiu o gol do Bragantino. Mas o Clube do Remo já tinha chego aí fazer 8 escanteios. 2 que não foram aproveitados, que é aquele escanteio onde você fica com 3 alinhados ali na linha, que não tá dando em nada. Já é a segunda vez que eu vejo o Clube do Remo fazer isso. No primeiro jogo ele fez e nesse segundo fez. Falta entrosamento nessa situação, que é uma situação de jogada ensaiada, tá? Mas nós víamos aqui o Cantígio tentando a construção com a aproximação do Patrick de Paula, gente. Mas era muito pouco ainda. O Cantígio, gente, ele não marca. Então quando você vê o Marcelinho descer e você vê aqui o Marlon e o Kaique, e quem vai tentar fazer essa marcação é o Cantígio, fica muito falho, né? Porque aqui na verdade aqui tentava que era o 8, que era o próprio Freitas, muito perdido. Eu vim falar no nome do Freitas com 12 minutos de jogo, gente, né? Naquele canal do secador do Essal lá. Cara que seca, viu? Patrick também muito abaixo. Uma hora centralizou, mas continuou abaixo, né? O Clube do Remo ficou aqui, ó. Eu posso dizer para vocês que esse meio-campo ficou assim, ó. Perdido, o Eduardo Melo tentando uma transformação aqui, não conseguindo, e não tendo aproximação nem qualidade técnica do Dodô. Aqui estava abaixo o Diogo Hernandes, tá? E aqui o Cantígio às vezes segurava bastante a bola tentando buscar uma melhor saída, tá, gente? Gente, se eu tossir um pouco é porque realmente a gripe me pegou. Eu já fui pro Limão, não consegui beber nada. Eu ia beber um 51, mas foi o jeito de eu tomar o multigripe mesmo. Com limão, e tô tomando aí negócio de cupim. Xarope de cupim. Não sei se é você, eu acho que é bom, né? Mas enfim, eu tive que fazer muita coisa para poder fazer esse vídeo para vocês, que até respirar tá difícil, tá? E eu já tô respirando cansado, tá? Então me perdoem se eu tossir aqui nesse meio, porque eu não posso parar a conclusão, senão o raciocínio vai embora, né, gente? Por que eu tô trazendo taticamente? Porque dá pra gente enxergar isso. O Christian não enxergou. O Christian enxergava o Remo com 3 zagueiros fixos aqui, boletado aqui. Era isso que o Christian enxergava. Nós enxergávamos o Marcelinho apoiando mais. E os 2 zagueiros ficando na sobra, mas sem ritmo, sem minutagem, vão sofrer muito. Nós sofremos ali os contra-ataques. Vocês viram no mesmo sentido que o Águia fez. Porém, gente, o Clube do Remo toma o gol e não consegue diversificar essa vantagem. Tivemos ali no primeiro tempo cerca de 10 escanteios, 9. Né? Teve um lance do Diogo Hernandes que ele bateu meio que de voleio e a bola foi para fora. Tivemos um lance também do próprio Patrick de cabeçada, ela foi para o lado de fora. Né? E o Clube do Remo não conseguiu empatar. Foi para o segundo tempo muito criticado. Né? A torcida tem que entender esse momento. Claro, gente, eu sei que é difícil, mas o Clube do Remo já voltava para o segundo tempo com 2 modificações, tá? Que era a entrada do Jorge e a entrada do... perdi aqui quem foi que entrou no lugar entrou o Jorge, saiu o Cantígio e entrou o Manga para sair o Freitas, não foi? Tá, porque eu não anotei o horário deles, tá? Sei que entrou os 2 no intervalo. E aí o Clube do Remo modificou o seu esquema tático. Simples. Ele modificou a situação tática para o segundo tempo, gente. Fixou os 2 zagueiros. Os 2 laterais ficaram fazendo a deles, né? Um adeno, que são os pontas. Gente, me perdoe. Nem peguei a água para cá. Pega um pouco d'água para mim, por favor. Bota bem aqui. Deixa eu pegar um pouco d'água para mim, que senão eu vou tossir e vou perder o raciocínio, gente. Né? Com isso, o Aleph Manga foi para a ponta. O Eduardo Melo continuou centralizado e o Jorge foi para a lateral, tá? E aí o Clube do Remo começou a equilibrar as franquias, né? Com o Patrick de Paula tentando o meio de campo, né? O Patrick também, que passou a centralizar um pouco mais, até um certo momento embolando ali com o próprio Aleph Manga na esquerda, né? Porque o lateral não subiu tanto, tá? Mas o Clube do Remo já mostrando outras características aqui no seu setor defensivo. Tá? Não que não pudesse também, em certo momento, o próprio Marcelinho ficar aqui mais recuado, enquanto avançava um lateral, quando o outro avançava, o outro recuava. Tá? Era o Clube do Remo, porque fixo, nós tínhamos o ataque posicional entre Diogo Hernandes e agora Aleph Manga. Tá? E centralizado aqui o Eduardo Melo, continuava na partida o Patrick, o Dodô, que não estava bem,
E o próprio Patrick de Paula também que não estava bem. Então você vê que o meio campo são de jogadores que não têm o entrosamento necessário ainda para o clube do Remo, tá, gente? Dando licencinha aqui, vou tomar só um copo d'água, tá, gente? Só vou molhar a garganta, minha garganta tá arranhando demais. Mas o clube do Remo já mostrava a diferença. E numa cobrança de bola, uma cobrança de falta, a bola resvala na costa do Eduardo Melo, que eu acho que o gol foi até dele, que ele foi bastante incisivo naquela bola. E aí ele faz o gol, né, gente? E aí era o clube do Remo empatando o jogo e indo pra cima, gente. O clube do Remo já tinha chego em outras oportunidades, teve a cabeçada do Eduardo Melo na trave, né? Ele tá brigando, gente. O Eduardo Melo está brigando, viu? Está brigando mesmo, tá? Jogou o jogo todo, né? Tá? Depois vieram as duas outras substituições para encerrar logo as 3 substituições. Entrou no lugar do Diogo Hernandes o Marrone, que aí o Marrone tem que ter um mais perto dele mais rápido, e esse era o Pikachu, tá? E entrou no lugar do Dodô, o Pikachu, e entrou no lugar do Freitas o Manga, tá? E entrou no lugar do Patrick e o Zé Ricardo, tá? E aí o Zé Ricardo fez melhor aquela situação do meio campo ali, tá? Porque é um jogador de muita qualidade, de marcação defensiva, consegue ir e voltar. É o conhecido boxe do boxe, já que o Benja não gosta de boxe do boxe, né? Mas ele consegue fazer isso, dar uma melhor qualidade no meio campo. E o clube do Remo com o Pikachu começou a acelerar o jogo. Aí você tem jogadores com maior qualidade técnica e maior habilidade e maior rapidez. No primeiro tempo você tinha jogadores pesados, jogadores que não eram muito a fio da marcação e jogadores que ainda falta minutagem. Então o clube do Remo mudou muito o seu ritmo de jogo e partiu para cima do adversário. Claro, ainda teve algumas mazelas ali do lado esquerdo, mas corrigíveis e até de certo ponto aceitáveis para início de pré-temporada, de temporada, tá? Para início de entrosamento. Então era um clube do Remo que já agia modificadamente, com os laterais avançando um pouco mais, tá? O Pikachu encostando mais um pouco aqui nas pontas. Com isso, quando o Diego Hernandes sai, ele aprofunda mais um pouco e deixa aqui na centralidade quase o Marrone, tá, gente? Então o clube do Remo modificou com o Aleph Manga, que naquela arrancada, se o cara não faz a falta, o cara é caneludo, ele ia varar lá na cara do gol. E ele teve a possibilidade de fazer seu gol, bateu muito mal na bola, tá, gente? Mas o clube do Remo modificou suas ações. E com isso conseguiu o resultado de num lance de bola, num lance de jogada, fazer o gol ali do Pikachu, a bola recebe logo que ele entra, né? Predestinado mesmo. Logo que ele entra, recebe a bola do Zé Ricardo em linha e consegue fazer o gol do clube do Remo. Tivemos outra oportunidade de avançar um pouco mais, mas não conseguimos, tá, gente? Indo para os jogadores em si, gente, para a gente encerrar nosso vídeo, que já está bastante longo, né? Como vocês viram a mudança tática e a variação eu trouxe para vocês. Claro, gente, isso aqui tá só uma ranhura, mas dá para entender sim, tá? Dá para entender. Igor Vinhas nervoso, mas Marlon para estreia de titular ainda falta um pouco mais de entrosamento, falta um pouco mais de minutagem. Kaique mostra para nós que ainda vai evoluir mais seu futebol. Marcelinho foi bem na primeira função e na segunda. Jorge entrou bem. Patrick de Paula, falta muito ainda para mostrar. Falta ritmo de jogo, poucas ações. Entrou no seu lugar Zé Ricardo novamente. Mais um belo jogo do Zé Ricardo. Dá muita qualidade na bola na cabeça de área, né? O Cantígio, se tiver um que acompanhe ele e deixar ele pensar o jogo, ele consegue pensar o jogo a partir da volância. Então, para mim, dentro do que ele sabe fazer, é aquele que é o Cantígio, tá? Freitas, muito mal. Não gostei, perdido, sumido no jogo. Patrick também não se encontrou na ponta esquerda. Uma hora centralizou, mas ainda estava perdido, meio que escondido no jogo. Então o lado esquerdo do clube do Remo quase nem funcionou. Tanto que no primeiro jogo e nesse último jogo de hoje, o lado direito foi mais forte, tá? Diogo Hernandes, falta ritmo de jogo, falta minutagem. Então no seu lugar o Marrone dá uma qualificada, mas tem que ter um mais rápido que tem entrosamento para passar com ele ali, para ele pegar no 1-2 rápido. O clube do Remo tem muito passe de bola, ele teve muita posse nesse jogo, tá? O Dodô, gente. Infelizmente o Dodô ele só apresenta essa situação, né? Do Dodô, só me lembro do jogo do ano passado, onde ele apresentou um ritmo muito acelerado e agora ele desacelera. É um jogador que não consegue realmente dar dinâmica no meio campo. Ele é colocado ali por uma espécie de um meio atacante, mas ele não consegue de jeito nenhum dar dinâmica. Então o Dodô foi abaixo, tá? O Jorge já falei que foi bem. O Aleph Manga naquilo da dele, pressiona bastante, consegue ir voltar, defender, né? Foi bem também para mim o Aleph Manga, tá? E o Pikachu, mais uma partida excelente, acho que foi até o craque do jogo, tá? O Eduardo Melo brigou bastante, teve oportunidades, eu acho que o gol foi dado para ele,
né? Teve aquela cabeçada na trave, cabeçada de goleador. Então mostra que vai dar trabalho, né? Pelo menos no Parazão dá para curtir com o Eduardo Melo aí, bacana, tá, gente? Mas enfim, tá. Taticamente, teve duas variações, ou 3 ou 4 diante do jogo. No primeiro tempo, o time estava mais engessado e mais lento, não tinha muita criatividade. No segundo, você tem jogadores que conseguem diversificar e partir da primeira linha para a segunda, numa espécie de 1-2 ou até um contra-ataque rápido que era para o Clube do Remo pegar a certo momento. Não conseguiu pegar. Mas nós vimos ali que a pegada do Osório já está mesclando e mexendo com a cabeça da galera, tá, gente? Então, para aquilo que a gente espera de começo de temporada, é isso. Agora, com o Vitória o negócio fica mais sério. Eu espero que o Osório use o que tem de melhor, porque não dá para entrar como entrou contra o time do Bragantino. Claro, entendível que ele até falou que era para dar oportunidade, misturando atletas de experiência e atletas mais novos, né? Mas a gente vê que tem certas limitações ali que deixam muito a desejar. Muito mesmo, gente. É muito demais, né? Mas era um Clube do Remo que não soube aproveitar os escanteios, aproveitou-se de uma bola parada, soube ali fazer o seu gol, teve oportunidade de fazer 3-1 até 4, e aí teve uma bola na trave de 92 minutos, né? Também sofreu um contra-ataque, teve um susto ali que está sendo ajustado na zaga. Bom, para início, para segundo jogo, é razoável que se entenda, como eu já falei para vocês. Agora, gente, o Mangueirão tem que ajeitar. Não tem condições, gente. Olha, eu vi e fiquei triste hoje de novo. Porque foi displicência, gente. Foi displicência. É triste pra nós porque é o nosso estado, gente. Não pode. Não podiam ter feito isso. Não podiam mesmo, gente. Eu fico triste porque um dos nossos maiores orgulhos era esse estádio. E hoje nós vemos aí o estado do gramado. Meu Deus do céu. Né? Só acho que a chuva não foi aquela chuva mesmo pesada que nós vamos ocorrer. Mas você olhar ali... É porque é pouco tempo, gente. O Remo já estreia dia 4. Se não for suspenso o jogo, né, se ele não tiver de pagar a partida de suspensão, provavelmente o jurídico vai lutar muito essa semana, vai realizar lá. Nós vamos estar no olho da mídia nacional. Nós vamos estar na vista. E daquele estado. Eu sabia que não ia dar para recuperar, gente. Não ia dar. Não ia dar mesmo. E agora, hoje é 24. 10 dias. Não, esse mês é 31. Né? 11 dias para recuperar esse gramado. 11 dias, gente. É muito pouco. Não vai dar. Olha só um milagre mesmo ali. E aí quando vinha as outras partidas? E o Remo vai estar jogando lá no Parazão e vai estar jogando no... Complicado, gente. Complicado mesmo. Bom, rapaziada. Mas digam aí o que vocês achou. Eu sei que ficaram nervosos. Né? Eu vi a torcida avaliar. A torcida tem que começar a entender. Não é assim. Não vá abrindo o chat e achando que o Mucurento tá lá comentando como ele estava no canal do Benja, né? Não vai achando que é assim. A nossa cobrança também no canal do Benja. Poxa, cara, vai chamar um cara para comentar. Dá pra ele, olha, gente. Pega uma listagem, eu vou te mandar a listagem aqui, olha. Tu olha, Marcelinho é lateral esquerdo. Se ele tá na zaga, ele tá numa posição tática. Ele é baixo. Ele não é pra ser zagueiro, pô. Então o treinador colocou ele ali por uma posição tática. Sabe, por que já não ficar fazendo aquilo? Né? Nada da cultura até desistir, gente. Mas fica a dica, né? Fica a dica, tá? Bom, agora nós vamos aguardar o que o treinador vai falar, tá? Vamos aguardar aí o que vai sair mais um pouco e vamos estar trazendo também posicionamentos, jogadores individuais durante a semana para vocês. Mas a perspectiva e a expectativa agora é o jogo contra o Vitória, a estreia do Clube do Remo pela Série A. Ganhamos no Parazão, segunda partida, segunda vitória. Do jeito que foi, como foi, estamos se trozando. Valeu, forte abraço. Não esquece de deixar o like e comentar aí. Fui, galera!